Uma vez eu esqueci de gravar uma das aulas, mas foi não tem muito tempo. Então, nós estamos estudando sobre profetas menores, estamos na nossa segunda aula de profetas menores. Estaremos estudando 6 aulas em relação, melhor, 7 aulas em relação aos profetas menores, sendo a sétima aula, estaremos também aplicando a prova. Falamos a respeito do profeta Oséias, esse livro extraordinário, que nos traz profecias magníficas, uma história um pouco dificultosa de aceitar pelos servos de Deus, caso as dificuldades que ocorrem na vida daquele que tem um chamado e algumas propostas, às vezes divinas, que dificultam nossas vidas. E do profeta Joel, que começamos a falar um pouco da vida dele, sendo esse profeta muito conhecido pelo povo pentecostal como o profeta do Pentecoste ou o profeta do Espírito Santo. São nomenclaturas que as pessoas dão aos homens da Bíblia e simplesmente títulos, não que isso tenha a ver com a teologia ou que está na Bíblia. Mas o profeta Joel, devido às suas profecias ter se cumprido em parte sobre Israel, outras que ainda irão cumprir, como eu falei na aula passada, que tem parte das suas profecias que são escatológicas para os nossos tempos, e, acima de tudo, o cumprimento da sua profecia em Atos 2, que foi uma das partes que torna o livro do profeta Joel mais conhecido do povo cristão, principalmente do povo pentecostal, essa parte citada por Pedro, só um momento, essa parte citada por Pedro no capítulo 2 de Atos. Então, nós falamos aqui, irmãos, a respeito do aspecto histórico do livro e do esboço do livro. Falamos da previsão do dia do Senhor. Esse dia do Senhor seria o dia da ira de Deus sobre o povo de Israel, e nós vamos estudar no próximo livro a respeito desse dia do Senhor tão desejado por eles. Esse dia do Senhor está relacionado com a ira de Deus derramada sobre uma nação ímpia, uma nação que esqueceu de Deus, que abandonou os princípios bíblicos. Por isso, esse dia da ira de Deus viria sobre a nação, tanto de Judá como a nação de Israel, como veio sobre a nação de Israel, e cento e poucos anos depois veio sobre a nação de Judá. E outra parte do esboço do livro fala do chamado ao arrependimento. Nós vemos no capítulo 2 do livro de Joel que, além dessa parte tão maravilhosa que nós conhecemos a respeito da descida do Espírito Santo, e dessa outra parte que descreve de uma maneira um pouco tenebrosa a invasão dos gafanhotos, nós também temos que observar essa parte da chamada ao arrependimento. Nós vemos de maneira bem dura o profeta Joel fala aos sacerdotes. Como eu disse, possivelmente era o período que o rei Joás reinava, sobre a tutela do sacerdote Joiada, sendo esse sacerdote um sacerdote que tinha princípios e temente a Deus, mas existiam outros sacerdotes que vivia de qualquer maneira em Israel. E aqui é uma chamada ao arrependimento para o povo, uma chamada ao arrependimento para os sacerdotes, mostrando que eles não deveriam simplesmente rasgar as vestes, se rasgar o coração, porque, como eu já disse, irmão, rasgar as vestes é muito fácil, isso aí é muito tranquilo. Tem pessoas que, se ela tiver uma condição financeira, consegue rasgar até uma camisa da Burberry, ou como algumas pessoas falam da Burberry. Eu só tenho uma e não rasgaria ela, mas tem outras pessoas que têm condição e rasgaria. Isso é fácil. Agora, rasgar o coração para Deus, irmãos, é difícil, porque nós somos obstinados, nós somos orgulhosos, nós sempre queremos ter o direito, queremos ter razão em tudo. E isso todos nós somos assim, porque trazemos em nós a natureza caída de Adão. Somos filhos de Adão, irmão, então nós não escapamos disso. E essa facilidade de rasgar as vestes é algo que nos torna pessoas que achamos que isso agrada a Deus. Não estou dizendo, irmãos, que nossos atos, quando nós fazemos alguns atos para Deus, não tem valor. Claro que tem. Deus observa quando uma pessoa levanta pela madrugada para orar, quando a pessoa levanta e tira o dia inteiro para jejuar, aqueles que aguentam, outros que tiram uma hora, não importa o tempo, o que importa é quando se faz de coração.
pessoas que dedicam a sua vida em buscar Deus. De forma alguma eu quero dizer que essas coisas não têm valor. Isso tem enorme valor no mundo espiritual, mas essas coisas não nos tornam santos diante de Deus. Eu costumo dizer que santidade não se estoca. A Dilma estocava vento, mas santidade, irmão, não tem como estocar. A santidade que você tem hoje, ela não serve para amanhã. Amanhã você tem que levantar santo de novo. Então nós não temos como colocar estoque de santidade como muitas pessoas pensam que tem. E isso é uma coisa que é muito clara, que a santidade sua de hoje, ela não te livra de um pecado amanhã. E o pecado que nós cometemos amanhã, ele produz morte, como diz o profeta Ezequiel, que a justiça que um justo cometeu não livrará ele se caso ele venha transgredir as leis do Senhor. Então, a nossa santidade tem que ser contínua. E isso não estava ocorrendo no período do profeta Joel. Se você ver, ele chama o povo ao arrependimento, ele tinha pressa. O versículo 16 do capítulo 2 me chama muita atenção na pressa que ele tinha para a santificação, que ele fala assim no versículo 16, capítulo 2: Congregai, ó povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, e os que mamam. Sai a noiva da sua recâmara e o noivo do seu aposento. Olha o interessante que o apelo que ele faz do povo congregar-se a Deus e levar uma vida de santidade. Ele convoca os anciãos, que eram as pessoas que o povo daquela época buscava para poder ouvi-los, ouvir os seus conselhos, eram pessoas de destaque em Israel. Então ele chama que os anciãos viessem a congregar, que os filhinhos, esses filhinhos possivelmente estavam falando de adolescentes, e ele fala que até os que mamam deveria se ajuntar para congregar. E o interessante é que no final a gente vê a pressa quando ele fala assim: a noiva é que saia da sua recâmara e o noivo do seu aposento. Irmãos, quando você lê o livro de Esté, você vê que a lua de mel deles durou um ano. Então, quando uma pessoa casava, Moisés ensina em Deuteronômio 7 que quando uma pessoa vinha desposar alguém e era convocado para a guerra, se ele chegasse e dissesse que ele foi convocado para a guerra, porém ele casou, ele era dispensado da guerra. Ele voltava para poder ter as suas núpcias com a sua esposa. Então, o profeta Joel está mandando quebrar isso. O povo tinha um período longo de núpcias, que aquilo durava 2 semanas, um mês, para quem tinha uma condição financeira boa, 6 meses ou até um ano, como foi a de Esté. Porém, o rei Assuero tinha muito dinheiro, então poderia ficar um ano, ele não fazia nada mesmo. Então a boda dele durou um ano, festa todo dia, tinha dinheiro do povo para poder gastar. No caso aqui do livro do profeta Joel, ele está mostrando que aquela pessoa que casou, ele deveria ter pressa em santificar a Deus. Que era para sair, quando ele usa o significado disso, da noiva sair da sua recâmara e o noivo do seu aposento, está dizendo assim: olha, vocês têm que ter pressa em santificar a Deus. Então, nós temos que ter essa pressa de buscar o Senhor. Marajá, sim, Marajá, os reis eram Marajá. Nosso irmão José de Souza fala. Então, esse despertar espiritual que eles teriam que ter é o que faria que o Espírito Santo viesse sobre eles. Então, o muito daquela profecia do capítulo 2, versículo 28, que fala que derramarei do meu Espírito, ela se cumpriu lá em Atos 2, mas o que me chama a atenção é que o profeta Joel, ele descreve que para que nós venhamos a desfrutar dessas bênçãos espirituais, como sentir a presença do Espírito Santo, em receber os dons do Espírito Santo, e isso tem que partir de nós para uma vida de busca a Deus e de santificação. E algo que tenha pressa. Não é ficar assim, eu vou buscar amanhã, depois da manhã eu faço. Ou ficar naquele tipo de pessoas que sempre esperam a festividade da igreja para que ele possa ser renovado, que ele possa arrepender. Irmãos, um número grande de cristãos só faz um jejum ou entra em oração quando ele entra em problema. Quando ele está precisando de algo de Deus, quando ele comete um pecado, aí ele sente um pouco de remorso e vai fazer jejum, achando que jejum é purificar o pecado dele. Não, de forma alguma. Purificar pecado é confessar o pecado.
é confessar para Jesus Cristo o pecado, contando que esse pecado não ofendeu parte alguma de pessoas que nos rodeiam, nós confessamos somente a Cristo. Mas quando o pecado ofende outras pessoas, temos que confessar para essa pessoa e para a igreja. Para a igreja e para o líder da igreja, para que haja uma reconciliação. Não que as pessoas, o líder da igreja, purificar pecado, mas quando se ofende pessoas, tem que ser consertado de maneira completa. Então, nós temos que entender isso, que nós buscarmos a Deus tem que ter pressa. Tem que ter pressa. E o profeta Joel, ele chama o povo ao arrependimento com pressa. E hoje nós temos que entender isso, que hoje é o dia de ter pressa para arrepender-se, ter pressa para buscar as coisas de Deus, ter pressa para congregar. Aí ele fala mais que a resposta e as ações do Senhor, que diante desse arrependimento, Deus respondeu. No capítulo 2, versículo de 18 a 32, a Bíblia fala, irmão, que Deus derramaria a sua chuva sobre o povo. É claro que a chuva ali, se os irmãos for pegar o contexto, está falando do contexto da destruição dos gafanhotos, que eles devastou a terra, que era a maneira de ganhar a vida do povo judeu naquela época, do povo antigo, é através da agricultura, como eu falei na aula passada, e através do que o gado produzia. Então, se não tem agricultura e não tem mato, o gado não tem como produzir nada. Então, por isso que o profeta Abacuque até fala isso no final do seu livro. Então, Deus trouxe uma resposta para o povo, dizendo que ele ia derramar a chuva temporã e a chuva seródia. A chuva temporã era aquela chuva que caía rápido sobre Israel. Eram as duas chuvas que eles mais esperavam. Aquela chuva que caía muito rápido, era muita chuva, mas caía rápido. Essa chuva amolecia o sólido, deixando o sólido bem soft, bem macio, para que eles pudessem plantar. Então, quando eles plantavam, eles esperavam a segunda chuva, que era a chuva temporã, melhor, a chuva seródia, que ela caía aquela chuva fininha, como nós podemos dizer, um lubrino, e essa chuva simplesmente regava a semente para que ela crescesse. Isso era a esperança do povo, e Deus prometeu que faria isso. E diante dessa chuva seródia, Deus também promete a descida do Espírito Santo. E fala que há de ser que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E essa é uma passagem muito conhecida, que fala, derramaria o meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonho, e os jovens terão visão. Ele fala que até sobre os servos e sobre a serva derramarei o meu Espírito. Essa parte aqui, mano, é tão interessante que mostra que acabou a desigualdade. O Espírito Santo seria derramado sobre todos. No Antigo Testamento, já falei na aula passada, que somente 3 classes de pessoas tinham o Espírito Santo: profetas, reis e sacerdotes. Os juízes eram visitados pelo Espírito Santo. Os profetas, os reis e os sacerdotes, sim, tinha o Espírito Santo nele, como nós vemos que a Bíblia diz que após Samuel ungir Davi, o Espírito Santo entrou nele e ficou na vida dele, nunca mais saiu, assim que a Bíblia fala. Então, todo o tempo que Davi permaneceu respirando, o Espírito Santo estava sobre a vida dele. Então, nessa profecia de Joel, o Espírito Santo é derramado sobre todos. E ele que ele coloca sobre velhos, sobre jovens, sobre servos e sobre servas, mostrando que todos seriam iguais diante dos olhos do Senhor. Ninguém era mais do que ninguém. Os senhores não poderiam dizer que era mais nessa questão espiritual, porque as servas e os servos teriam a mesma porção do Espírito Santo que estaria sobre os senhores, estaria sobre os servos. E aquele servo que estaria servindo à mesa do seu senhor, nessa questão espiritual, eles eram iguais, porque o Espírito Santo estaria sobre a vida deles. E o interessante é que ele fala que derramaria o Espírito sobre filhos e filhas e eles profetizariam. Esse profetizar aqui nós temos que entender, irmão, que não tem a ver com dom de profecia, como muitos acreditam. Esse profetizar possivelmente está falando de anunciar a palavra de Deus interpretada da maneira correta. Isso é profetizar. Qual que é a função de um profeta? Como eu falei no início da aula, ele tem a função de explicar a Bíblia e de aconselhar pessoas. Isso está lá em Atos 15, 32. Tanto os profetas do Velho Testamento como do Novo tinham essa função de interpretar a Bíblia e aconselhar. Alguns tinham a manifestação de Deus em lhe revelar alguma coisa futura ou até alguma coisa passada que precisava de ser corrigido na vida de alguém, como aconteceu entre o profeta Natã e Davi. E ele fala: os ossos velhos sonharão.
eu vi uma pergunta uma vez, uma pessoa falando o que seria isso de sonhar. E isso aqui, irmão, não tem a ver com dormir e sonhar. Os irmãos entendam isso, nós temos que saber interpretar a Bíblia. Não tem a ver com dormir e sonhar. Não estou descartando sonhos. Eu, como eu já disse, eu acredito em sonhos. Sei que tem sonhos que é da parte de Deus, sonho que o diabo está aproveitando a ocasião, e sonho aleatório. Simplesmente você dormiu pensando em algo e sonhou com aquilo. Seu subconsciente seguiu trabalhando e você sonhou com aquilo. Hoje nós vemos uma onda muito grande de todo mundo sonhando. Todo mundo está sonhando e está falando que é Deus que está falando, quando na verdade Deus não está falando nada. Ele sonhou de barriga cheia, ou ele sonhou e acha que tem um significado e quer falar. Ah, eu sonhei com o pastor que estava caindo no buraco. Nosso pastor vai cair. Não, calma, não há coisa nada a ver. Sou eu que o pastor caiu no buraco por sonhar. Então não se pode. Isso, Lula ia morrer e não morreu, né, ainda. Então, são coisas que não têm a ver. Quando a Bíblia fala que os velhos sonharão, esse sonho aqui nós pegamos no sentido que nós temos de costume, que eu tenho um sonho de realizar algo. O que está querendo dizer é que mesmo as pessoas mais velhas, eles teriam condição de sonhar com as coisas de Deus, de executar as coisas de Deus. Isso seria sonhos. Eles voltariam a sonhar das maravilhas de Deus. Porque na época do profeta Joel, eles estavam esquecidos. As pessoas não tinham interesse nas coisas de Deus. Então, esses senhores, esses velhos, tanto homens como mulheres, eles teriam esperança em sonhar. O sonho aqui está relacionado à esperança. Isso que tem a ver com o sonho. Então, o Espírito Santo desceria e produziria na vida dessas pessoas, já de idade, esperança. E mostrando também que derramaria sobre os jovens e sobre os velhos, mostrando o quê? Que os jovens não poderiam dizer que eles têm mais vigor do que velhos. E nem tampouco os velhos dizer que têm mais experiência, porque o Espírito Santo seria derramado sobre todos. Então, ou seja, a minha velhice não me torna mais experiente do que um jovem. Se ele tem buscado o Espírito de Deus, ele tem a experiência dele e eu tenho a minha. A minha experiência me marca e alegra ele, a dele marca ele e me alegra. Nós temos que entender isso. E os jovens, eles teriam visão. Essa visão que também não tem a ver com visão, como nós entendemos que é visão de dom, que para mim o dom de visão na Bíblia seria o da palavra do conhecimento, lá em 1 Coríntios capítulo 12, que fala que o mesmo Espírito é dado a palavra da sabedoria e pelo mesmo Espírito a palavra da ciência ou de conhecimento. Então é Deus trazendo o conhecimento de alguém através de uma revelação ou de uma visão que ele tem para comunicar com a igreja, com uma pessoa específica. Mas essa visão aqui tem a ver que os jovens, eles conseguiriam enxergar as coisas de Deus de maneira mais clara. Visão aqui tem a ver com tirar o véu dos olhos para que eles realmente possam enxergar as coisas de Deus e ver o futuro de Deus traçado para a humanidade, para o povo. Ou seja, o que o Espírito Santo iria fazer quando fosse derramado sobre velhos e sobre jovens? Dar esperança para os velhos e dar uma direção para a vida dos jovens. Isso é ter sonho e ter visão. Que uma vez eu ouvi uma pessoa perguntando: mas quando que vai cumprir que os jovens profetizarão, que as filhas e os filhos profetizarão, e os jovens terão visões e os velhos terão sonhos? Já se cumpriu, irmão. Está se cumprindo hoje, quando você é renovado, quando você que já tem a idade a mais, você consegue ter esperança em tudo na presença de Deus, seja em algo que você pôs na mão dele, a principal esperança que é no futuro, uma eternidade de glória com ele. Quando os jovens conseguem abrir os seus olhos para ver a mão de Deus e se entregar totalmente à obra de Deus, isso é ação do Espírito Santo. E quando nós proclamamos a palavra de Deus com autoridade. Por isso que está dizendo que os jovens, porque naquele período só os anciãos e os profetas já velhos que falavam da palavra de Deus. Nesse período de hoje, nós vemos, irmãos, um número enorme de jovens pastores compromissados com Deus que anunciam a palavra de Deus com verdade, com muita autoridade. Então, isso tem se cumprido em nossos dias. Então, profecia, profetizar, visão e sonhos não tem a ver com o que nós imaginamos que é essas manifestações carismáticas do Espírito Santo. Não tem a ver com isso. Tem a ver com coisas bem mais
real e bem melhor para a obra de Deus do que simplesmente manifestação de dom. Não estou dizendo que as manifestações de dom são simplórias. Estou dizendo que as manifestações de dons, irmãos, em relação ao que Deus tem para nós, ainda é pouco. Uma das coisas, por exemplo, que nós pentecostais temos em relação ao Espírito Santo sempre são as manifestações de línguas e dom. Mas quando nós estudamos a doutrina do Espírito Santo a fundo, nós vemos que o Espírito Santo tem para fazer é bem mais do que isso, principalmente quando ele trabalha no nosso interior, como fez aqui no profeta Joel. Então, Deus trouxe a resposta e as ações de Deus no meio do povo, dando essas promessas. Fala do julgamento das nações, no capítulo 3, mostra algumas nações que entrarão em juízo por se levantar contra a nação de Israel, por prejudicar o povo de Deus, e mostra a restauração de Israel. A restauração de Israel, irmão, se deu no Novo Testamento, com o nascimento de Cristo, de acordo com o texto aqui que finaliza o livro do profeta Joel, dessa forma. É a presença de Cristo restaurando espiritualmente o povo de Israel, coisa que eles não reconheceram quando Cristo veio à Terra, porque a restauração que eles esperavam era uma restauração política, onde ele destruiria o governo romano, porque sendo descendente de Davi, então ele viria talvez um cara bem mais poderoso do que Davi, com um exército bem belicoso, e montado em um cavalo, mataria talvez o imperador naquela época, daria um golpe de Estado, ou tomaria todo o governo, de forma que o pensamento do povo da época que Jesus veio era uma questão política. E Jesus veio libertar o povo e restaurar a alma do povo, libertar o povo do pecado e restaurar a amizade do povo com Deus, trazer novamente o povo aos caminhos do Senhor, e eles não entenderam isso. Se os irmãos observar no capítulo 1 do livro de Atos, até os próprios apóstolos que andaram com Jesus durante os 3 anos e meio, após a morte e ressurreição de Cristo, diz o apóstolo Paulo que ele andou por espaço de 40 dias e foi visto por mais de 500 irmãos. Esse período que ele andou na terra, ainda os discípulos estavam sem esperança e preocupado com a restauração política de Israel, que eles falam, quando se daria a libertação de Israel no capítulo 1? E Jesus fala que essa questão de tempos e estação não estava permitido que eles soubessem, simplesmente permanecesse na presença do Senhor. Então, essa esperança que o profeta Joel determinou sobre o povo ainda não reconheceu isso no período de Cristo. Nós vemos alguns destaques no livro, como eu já falei do capítulo 2, versículos 28 e 29, que fala da confirmação da descida do Espírito Santo, que se cumpriu em Atos 2, onde a Bíblia declara ali, através da mensagem de Pedro, que eles não estavam bêbados, e sim era o cumprimento do profeta Joel. E o interessante é que o cumprimento do profeta Joel, irmãos, implica que Pedro sabia ler, porque alguns pregadores falam que Pedro não sabia nem ler nem escrever. E se ele está citando o livro do profeta Joel, ele sabia ler. E claro que ele sabia escrever, porque talvez uma de suas cartas não foi escrita por ele, como a carta de 1 a Pedro. 1 a Pedro talvez não foi escrito. Possivelmente não foi escrito por Pedro devido à qualidade do grego que tem lá. Mas a segunda carta foi escrita por ele. Quando a Bíblia fala em Atos que eles eram indoutos quer dizer que eles não eram doutores da lei. Eles não eram formados em nenhuma escola rabínica da época, então eles não tinham formação acadêmica, teológica do Velho Testamento. Isso queria dizer que eles eram indoutos. Mas era muito difícil naquela época, existiam pessoas que não arranhavam o grego, que não sabiam falar um pouco do grego, por ser uma língua que dominou o mundo naquela época. E, acima de tudo, Pedro, o fato dele ser um pescador e pobre, os seus pais lhe ensinou a ler, porque os judeus se ocupavam nisso, de ensinar os seus filhos a ler e guardar principalmente a lei de Moisés e os preceitos criados pelos anciãos. Então, Pedro, ele cita o livro do profeta Joel, mostrando o cumprimento da profecia. O interessante, irmão, no Novo Testamento são as passagens citadas do Velho Testamento que comprovam a autenticidade do Novo Testamento, que mostra com muita clareza
quando nós interpretamos o Novo Testamento à luz do que o Velho escreve. Então, ele mostra que a profecia se cumpriu ali nesse dia de Pentecostes. Nós não sabemos assim ao certo por qual razão que se cumpriu naquele dia, mas eu creio que devido o número de pessoas que estavam concentrado em Jerusalém naquele dia, Deus preocupou, ou Deus preferiu derramar o seu Espírito Santo naquele dia para que fosse conhecido de todas as nações presentes ali. Essa é a maneira que eu interpreto, que nesse dia de Pentecostes, sendo uma das festas anuais dos judeus, que tinha muita valia naquela época, era a festa dos pães asmos, da Páscoa e a de Pentecostes, que acontecia 50 dias após a Páscoa, e essa festa reunia pessoas de muitos lugares ali à volta de Jerusalém, acima de tudo os próprios judeus que vinham de longe para poder participar dessa festa. Então se cumpre nesse dia. O pastor mostra que outras coisas que os versículos, o capítulo 2, versículo 29 a 32, que prediz com detalhes a segunda vinda de Cristo. Como eu falei, são as partes escatológicas do livro do profeta Joel, essa parte que ainda não se cumpriu. Se você observar, Pedro, ele cita toda essa parte do livro do profeta Joel, mas nós sabemos que a descida do Espírito Santo se deu, mas nós não vemos sol escurecer e Jesus ainda não voltou. Não importa, irmãos, como eu já falei, a linha teológica em relação à segunda vida de Cristo, se em duas fases ou não. O que importa é que Jesus vai voltar. Indiferente do pensamento pós ou pré-tribulacionista, todos os dois ou todos os três pensamentos, como midi-tribulacionista, eles acreditam na volta literal de Jesus Cristo, que ele vai voltar, vai implantar, ou melhor, vai continuar, né, o seu reino aqui na Terra, onde, ou melhor, nós não sabemos se é dessa terra. Particularmente, eu não sei, que o apóstolo Pedro chega a dizer que essa terra passará com grande estrondo, que as potências do céu será abalada. Então, se supõe que essa terra ela vai se desfazer. Ele fala que ela enrola como um livro, mas o certo é que Jesus irá voltar, vai buscar o seu povo e nós estaremos numa eternidade de glória com o nosso Senhor. Não importa a linha teológica, nós temos que estar preparados, porque se nós formos debater linhas teológicas e deixar de preparar, Jesus vai voltar e nós vamos ou ficar aqui pagando tribulação ou ser condenado no trono branco. De acordo com o pensamento pré-tribulacionista, Jesus volta, leva a igreja para o céu, para as bodas do Cordeiro. Lá a igreja passa 7 anos, enquanto na terra tem 7 anos de grande tribulação. E nesse mesmo período, quando a igreja é arrebatada, como eu falei no início, ela recebe os galardões no chamado Tribunal de Cristo. No galardão, ela vai para as bodas do Cordeiro, depois desce com Cristo na Batalha do Armagedon. Já o pensamento pós-tribulacionista crê que Jesus vai voltar depois da grande tribulação. O milênio não é literal e que Jesus vai implantar o juízo final e ali vai separar os bodes das ovelhas, os salvos dos ímpios, e os ímpios serão condenados ao lago de fogo e enxofre, juntamente com a besta, o falso profeta e o diabo. Então, uma coisa é, irmão, indiferente se ele volta antes ou depois, temos que estar preparados. Nós não podemos brincar com a volta de Cristo e saber que não importa se já não pregam mais sobre a vinda de Cristo, não importa se as pessoas estão sem esperança, nós que conhecemos a palavra do Senhor, temos esperança por ela que Jesus vai voltar. Prometeu que viria, ele veio. Ele prometeu que vai voltar, ele vai voltar. E nós temos que ter em mente o que o apóstolo Paulo ele tinha. Ele disse que a nossa esperança, naquela época dele, a nossa esperança está mais perto do que nós podemos imaginar. Imagina naquela época de Paulo, ele tendo tanta esperança na vida de Cristo e hoje nós vivemos desinteressados na volta de Jesus. Não preocupamos mais com que Jesus vai voltar. Porque a partir do momento que nós temos em mente um lugar de glória me espera, uma eternidade com Deus me espera, nós vamos conseguir superar as dificuldades, vamos conseguir glorificar o nome do Senhor em minhas provas, vamos conseguir nos arrepender dos pecados, de evitar pecar, de viver em comunhão com os irmãos, de evitar de guerra com as pessoas na igreja e, acima de tudo, como eu falei, ter pressa.
em buscar ao Senhor a cada dia. É somente não esquecer que uma eternidade de glória nos espera. Nós temos uma esperança eterna. E a própria Bíblia fala que a nossa esperança é Cristo que mora em nós, e ela é a esperança da glória. Então, no capítulo 3, versículo 2, fala do vale de Josafá, que também está relacionado, de acordo com, como eu já falei, com o pensamento pré-tribulacionista, é a descida de Cristo na batalha do Armagedon, ali quando as nações serão reunidas contra Israel, com o intuito de destruir Israel. Alguns teólogos até defendem o fato de que, se nós observarmos realmente pela história, o diabo sempre tentou destruir o povo de Deus. Nós vemos isso quando ele tentou destruir a nação de Israel no Egito, quando Israel ainda já tinha se formado lá no Egito, um número enorme de pessoas, eles tentando matar as crianças, os homens, tentou fazer isso no período de Esther, tentando exterminar o povo de Deus, porque uma coisa que nós temos que colocar na mente é que o diabo não é onisciente. Ele não tem conhecimento do futuro. Ele só conhece o passado e o que ele presencia, mas o futuro lhe está vetado. Uma coisa Deus prometeu para o diabo, que a semente da mulher ia pisar a cabeça dele. Agora, tenta imaginar uma profecia dessa vindo da boca de alguém que fala e cumpre. Tenta imaginar o desespero de Satanás. Então, ele não tinha ciência de quem era realmente a semente da mulher. Então, o intuito dele foi, de acordo com as profecias, ele foi compreendendo, porque ele conhece a Bíblia, citou a Bíblia para Jesus, e conhece bem mais do que muito crente. Citou a Bíblia para Jesus, citou fora do contexto, como ele sempre faz, mas citou. Citou o Salmo 91, versículo 11. Ele engoliu o finalzinho do versículo, mas ele citou. Então, ele tinha consciência de que alguma coisa ia acontecer com ele. Então, ele desesperado, sempre, eu particularmente, que ele sempre tentou destruir o povo de Israel quando ele compreendeu que viria dali. O profeta Balaão profetizou que a estrela de Jacó, então ele entenderia que viria do povo de Israel. E ele foi percebendo isso desde a linhagem de Sete com a linhagem de Caim. Tentou destruir a linhagem de Sete com o dilúvio. Quando você observa que a união do povo de Caim com a união do povo de Sete, Deus destruiu a terra com o dilúvio por isso. Quando o povo santo misturou com o povo profano. Depois, com a questão de Moisés, com a questão de Esté, tentou matar as crianças através de Herodes, pensando que mataria o rei dos judeus nascido em Belém, e mesmo assim não conseguiu. Então, o intuito deles, de acordo com as pessoas que estudam escatologia, é que na Batalha do Armagedon seria a última tentativa dele de destruir o povo hebreu. Destruindo o povo hebreu, e já não tendo mais necessidade, de acordo com o pensamento pré-tribulacionista, que Jesus irá voltar nessa segunda vinda após a grande tribulação por causa dos judeus. Esse é o pensamento de acordo com o próprio pensamento assembleiano, que Jesus volta para a igreja na primeira fase e volta na segunda para os judeus. Então, sendo assim, se ele volta na segunda para os judeus, se ele destrói os judeus na Batalha do Armagedon, não tem necessidade de Jesus voltar. Mas como a Bíblia ela é clara em mostrar que ele vai voltar, indiferente, como eu já falei, se Jesus vai voltar, irmãos, antes ou depois, ele vai voltar para um povo santo, composto de judeus e gentios. Se ele vai voltar depois da grande tribulação, ele vai voltar para aqueles que se arrependeram, tanto de judeus como de gentios, na grande tribulação, voltando-se para Cristo. Então, na batalha do Armagedon, ele vem, destrói o anticristo. O apóstolo Paulo fala que com o sopro da sua boca, eu suponho que não seria um sopro literal, suponho que seria a sua forma de falar e autoridade que destruiria o próprio anticristo, o falso profeta, e fazendo com que eles inaugurem o lago de fogo. Seriam essas duas criaturas, tanto o falso profeta como o anticristo, que vai inaugurar o lago de fogo. E então Jesus volta e, de acordo com esse pensamento, implanta o reino milenial na Terra, com um período de 1000 anos, literal, onde Jesus se assenta no trono de Davi e julga a Terra como o rei da descendência de Davi. É como diz nosso irmão Zé de Souza, que nós devemos estar preparados sempre. Esse é o que a Bíblia fala, porque a Bíblia fala que nós devemos vigiar, porque não sabemos em que hora da noite virá o ladrão.
Porque se o ladrão te ligar e falar, eu tô indo aí pra sua casa hoje, hein? Pegar alguns negócios aí. Deixa aí, faça para mim. Você vai esperar ele vir na sua casa? Você vai estar esperando ele acordado, né? Então Jesus deixa isso claro. E principalmente em Israel, naquele período da noite, sempre era o momento de dormir. Isso era para todos os judeus, eles trabalhavam de maneira árdua. Então, o período da noite, eles iriam dormir. E, e Jesus deixa claro que o ladrão vem nesse momento, da mesma forma que Jesus virá. Os versículos, o capítulo 3, versículo de 17 a 21, mostra a bênção e o perdão de Deus no tempo do milênio, como eu já disse, que seria a última dispensação que Deus estaria dando oportunidade para que a humanidade retornasse para o caminho dele. De acordo com o pensamento, irmãos, milenista, pré-milenista, que existe os amilenistas, a vem de uma junção no grego, quer dizer não, é algo de negação, que não milênio, então quer dizer que não existe milênio literal, o milênio é alegórico, é um milênio já iniciou com a vinda de Cristo na Terra, com a sua morte e ressurreição. Desse jeito pensava os reformadores e a igreja presbiteriana e algum grupo de batista pensam assim, que o milênio não existe, que o milênio ele é simplesmente o reino de Cristo que já iniciou com a igreja. Em partes, como já disse, eles estão certos que o reino de Cristo já está na Terra, mas que o milênio ele não dura os 1.000 anos, está falando de algo alegórico, algo completo. Então, esse período vai durar até a vinda de Cristo, isso seria o milênio. Os pós-milenistas, cuja um dos grandes pregadores, que é o Charles Haddon Spurgeon, ele acreditava no pós-milenismo, que Jesus volta depois do milênio, e que o milênio também ele é e não é literal, mas eles acreditam que ele não é literal, que também é um número, Jesus volta depois disso. E os pré-milenistas que acreditam que o milênio é literal, é um reino de 1.000 anos para se cumprir as profecias bíblicas que fala que o reino de Cristo será implantado nessa terra, até que venha novos céus e nova terra. Esses são os pensamentos escatológicos a respeito do milênio. E sendo assim, a profecia de Joel ela termina dessa forma, com as bênçãos e o perdão de Deus sobre o povo dele nessa terra. Lembrando que o povo de Deus, irmãos, é composto de judeus e gentios. Hoje já não existe mais judeu e nem gentio. Hoje existe igreja. Igreja é o povo de Deus. E ela é composta tanto de judeus convertidos a Cristo e de gentios, pessoas que não descendentes biológicos ou que traz o DNA de Abraão, que também são convertidos a Cristo, confessando ele como o único caminho para Deus. Então, isso sim é igreja. Pessoas lavadas no sangue do Cordeiro, que nós seguimos o que a Bíblia determina como padrão de fé e que nos ajuda a santificar as nossas vidas. Alguém tem alguma pergunta em relação, algum acréscimo em relação ao profeta Joel? Pode falar, irmãos. Fala aí. Os irmãos, eu sei que os irmãos não são calados. Nosso irmão Zé de Souza presente na aula com o pastor Luiz Prestes, que eu assisto. Ele fala muito. Ninguém quer falar nada? Então vamos entrar, irmão, no livro do profeta Amós. O livro do profeta Amós, irmãos, é um livro encantador. Se você nunca leu, lê. Você nunca vai ver tanta coisa que acontece hoje. Você pensaria, esse livro foi escrito por esses dias. Parece que o profeta Amós via os dias de hoje. Em quase todos os países, a desigualdade, a maneira que os políticos agem, a maneira que líderes religiosos estão agindo, a forma das pessoas não valorizar o seu semelhante. O livro do profeta Joel, do profeta Amós, é muito completo nisso. A aula tá boa, tá só observando, né? Tô entendendo. A aula do pastor também, ele expressa, é muito boa, que eu já passei lá, não esquece, não. E você não só observava, não, você participava. Então, o livro do profeta Amós, irmãos, ele retrata com muita clareza essa desigualdade social, essa capacidade que as pessoas têm de querer ser espertos e pisar nas pessoas e se achar melhor, ser desonesto com as pessoas, usurpar o que as pessoas possuem, fazer com que as pessoas sejam humilhadas.
O livro do profeta Amós traz tudo isso com muita clareza. A autoridade do profeta Amós, irmãos, do seu livro é de encantar. A maneira que ele fala, a linguagem dele muito simples, devido a ele ter sido um homem do campo, uma linguagem muito simples, e alguns até acreditam que ele não era apenas um trabalhador, homem do campo, mas sim que ele era dono do seu próprio negócio, e Deus ali lhe arranca de trás de tudo aquilo para que ele possa vir a ser profeta. E como tal, ele aproveita o máximo daquilo que Deus lhe coloca nas mãos. E o interessante que eu tiro uma experiência dessa é que nós, irmãos, muito que poderiam ter muitos preparos acadêmicos, escolaridade e muitas outras coisas, isso não é o que fez Deus te chamar. Não é o que você era ou as suas formações e tais coisas que fez Deus te chamar. É claro que as nossas formações, seja ela teológica ou não, seja simplesmente de cunho acadêmico, e isso ajuda em muitas coisas que nós podemos realizar na obra do Senhor. Mas não são essas coisas. Eu costumo sempre dizer, irmãos, Deus chama todos. Deus chamou Pedro e João, que não eram doutores da lei, e chamou Paulo e Barnabé, que eram doutores da lei. Você vê isso lá em Atos 13. Porém, no dia do concílio em Jerusalém, estavam todos reunidos, os doutores da lei e os que não eram doutores. Estava lá Pedro, Tiago, irmão de Jesus, João, alguns presbíteros e Paulo e Barnabé. Estavam lá. Paulo e Barnabé deu o seu parecer em relação aos gentios, Pedro deu o seu parecer em relação aos gentios, e Tiago, irmão de Jesus, que nem era crente antes, usou uma profecia tirada do próprio livro do profeta Amós e mostrou que os gentios estavam enquadrados sim no plano divino. Isso mostrando que Deus chama quem ele quer. Quem resolveu o problema lá não foi um doutor, foi simplesmente uma pessoa que tinha pouco conhecimento além do apóstolo Paulo mais Barnabé, mas que resolveu o problema da questão dos gentios em Jerusalém. Então nós temos que observar pela vida do profeta Amós que Deus, irmãos, ele chama pessoas e capacita essas pessoas de uma maneira extraordinária, de uma maneira magnífica, que ninguém na casa do Senhor está ali como escória. Todos nós somos servos de Deus, usados por Deus com capacidades que Deus nos otorgou, cada um no seu lugar. E lembrando sempre de uma coisa: cada um tem a quantidade de talento que ele tem condição de trabalhar com eles. Deus nunca vai dar nada para ninguém que ele não tenha condição de fazer aquilo. É só vocês observar a parábola dos talentos. Eu já falei, Deus deu 5 para um, 2 para o outro e 1 para o outro. O que ganhou 5 é porque tinha condição de trabalhar com 5. Ele tinha condição de fazer com 5, melhor, o Senhor, e não Deus. O que ganhou 2, ele tinha condição de trabalhar com os 2. O que ganhou 1, tinha condição de trabalhar com 1, mas não quis fazer. Então, nós não vamos ir além daquilo que Deus nos colocou. Agora, irmãos, infelizmente, existe na igreja aquele crente que ele é igual o pato, ele quer fazer tudo. Já viu que o pato acha que ele sabe fazer tudo? O pato não canta, não voa, não nada, não faz nada direito. Até andar ele anda ruim, mas acha que pode fazer tudo. E tem gente na igreja que ele acha que ele consegue assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Quer fazer tudo, tudo, tudo na igreja. Eu sempre falo, existem pessoas que não são chamadas por Deus. Existem pessoas que são chamadas pelo homem, existem pessoas que se apresentam para o homem. Quem tem chamado, não precisa se apresentar para ninguém, chegar aí para o pastor e falar: eu fiz um curso de teologia. Eu sou isso, eu sou aqui, não. Deus vai trabalhar no coração do pastor e vai enxergar ele. Vai enxergar ele. Deus, irmãos, enxergou Davi lá no meio do pasto, e diante dos seus irmãos guerreiros e bonitos, estava lá Davi, que também era bonito, mas era jovem, Deus escolheu ele. Eu costumo dizer, irmão, que Deus sempre vai na contramão daquilo que as pessoas pensam. Pode observar, sempre é na contramão. Era para ser Esaú, Deus chamou Jacó. Era para ser Manassés, Deus levantou Efraim. Era para ser os irmãos de Davi, Deus levantou Davi. Sempre é dessa forma. Era para ser os irmãos de Salomão, Deus levantou Salomão. Então Deus vai sempre na contramão das pessoas que têm arrogância. Eles acham que eles que fazem, que eles que acontecem, Deus vai na contramão. Então, o livro do profeta Amós, irmão, traz o nome do próprio profeta, que possivelmente foi quem escreveu o livro. E o pastor coloca que o significado pode ser duro de carregar ou o Senhor sustenta.
o significado do nome do profeta Amós. E o autor do profeta, ele é original de Tecoa, que era uma aldeia, uma cidadezinha que estava ali por volta de 800 quilômetros ao sul de Jerusalém, e ele criava ovelhas e plantava figos, que seriam sicômoros. E mais ou menos na região em que Davi apacentou suas ovelhas. Tinha grande conhecimento histórico e perícia com as palavras, o que seria estranho para um simples camponês. É claro que o que o pastor quer falar aqui que não é que ele tinha uma linguagem de prata, não é que ele tinha uma linguagem super rica, ele tinha um conhecimento da agricultura e soube, se você observar, ele conseguiu colocar daquilo que ele entendia muito bem explicado. Ele faz as comparações através das profecias que Deus lhe dá, e como eu já falei, mas o interessante é que Deus fala de uma maneira tão extraordinária que, como esse profeta entendia dessas coisas, Deus usou ele para falar das coisas que ele entendia. Ele usou uma linguagem rural, uma linguagem do campo, para transmitir a mensagem que Deus lhe confiou, que foi a maneira que Deus falou com ele. Uma das coisas interessantes que o sicômoro naquela época ele era de muito valor. Se você observar a Bíblia fala me parece que em 1 Crônicas, que é isso mesmo, 1 Crônicas, capítulos 27, versículo 28, que Baal-Hanã, o Gederita, era encarregado dos olivais e Sicômoro, que estava nas campinas, e Joás era encarregado dos depósitos de azeite. Isso mostra que se foi alguém designado para cuidar de Sicômoro, mostra que era algo importante no período do rei Davi. O rei Davi, nessa época do sicômoro, parece que ele fez muitas plantações desse fruto. Então, era algo que ele cultivou, que talvez isso trouxe uma questão financeira muito boa para Jerusalém no período do rei Davi. Não sabemos se no período de Amós o sicômoro já tinha tanta valia como teve no período do rei Davi, porque Amós viveu bem depois que Davi reinou. Então nós não sabemos se sicômoro tinha todo esse valor nesse período. Mas ele era alguém do campo. Isso que quer dizer que ele, alguns até falam, ele era fazendeiro e tais coisas, na linguagem mais simples. Mas uma coisa era alguém que dedicou a sua vida nos seus negócios ou trabalhando para alguém. Como eu já falei, eu acredito que os negócios eram dele. Ele cultivava essa planta e cuidava de ovelhas. O pastor coloca mais que provavelmente a data que ele profetizou ou que talvez escreveu o livro seria entre 760 a 750 a.C., um período correspondente ao reinado de Uzias, rei de Judá, e de Jeroboão II, que era rei de Israel, do Reino Norte. Houve dois Jeroboão. O primeiro Jeroboão, onde o reino foi dividido entre Jeroboão I, ou Jeroboão, e o rei Roboão, filho de Salomão. Já esse outro Jeroboão viveu tempos depois. E, como eu falei, irmãos, em relação ao livro do profeta Oséias, esse foi um período de muita prosperidade na nação de Israel, no Reino Norte, naquele período. Houve muita prosperidade, mas por que houve muita prosperidade no reino? Porque houve muito engano, houve muita desigualdade, houve muita opressão, houve muitas mentiras, as pessoas roubavam descaradamente do mais pobre, eles emprestavam dinheiro, tomando tudo que as pessoas tinham como penhor, e quando eles não tinham com o que pagar, pegava a vida da própria pessoa. E isso nós estamos falando, irmãos, de judeus, nós estamos falando do povo hebreu, nós estamos falando de como foi no Império Romano, que uma pessoa não tinha como pagar uma dívida, ele se vendia para o império, para ou melhor, para aquela pessoa que ele devia, até que ele conseguisse pagar a dívida. E, às vezes, quando era professor, quando era advogado, eles iam ser tutor dos filhos daquele senhor. Mas nesse período, não. Era de forma descarada, como os seus próprios patrícios, os próprios irmãos judeus ou israelitas, eles oprimiam os seus irmãos. Eles tiravam tudo que aquelas pessoas tinham. Irmãos, quando eu falo que isso aqui é uma questão muito parecida nos dias de hoje, é o que nós vemos. Primeiro, nós vamos falar dos ímpios. A maneira que o ímpio ele julga de esperto,
de querer sempre tirar vantagem em tudo, ganhar vantagem em tudo. Nós vemos um governo, irmãos, onde as pessoas são oprimidas pelos governos. Não estou falando só do Brasil, estou falando do Brasil, de outros países que são comunistas ou não comunistas, como aqui na América. Nós vivemos em uma suposta liberdade, onde eles falam que esse é um free country, um país livre, mas livre para coisa errada. Livre, por exemplo, para liberar maconha, livre para essas palhaçadas de passeata gay, livre para chutar Bíblia na rua, mas você não pode falar de Bíblia na escola. Que país frio é esse? Que na escola você não pode falar de Bíblia, mas um muçulmano pode fazer as orações, as rezas deles lá, e você, como cristão, não pode. E isso é uma opressão de um país. E as pessoas estão achando que nós estamos vivendo em um país maravilhoso, onde aqui as leis são favoráveis. Mentira, nós não estamos em liberdade nesse país. Nós vemos que não estamos. O que foi um fracasso esse encontro de satanista que houve aqui em Boston? Foi um fracasso, que eles esperaram um grande número, mas graças a Deus levantou pessoas que oraram e atrapalhou isso. Mas nós vemos lá, eles gravaram uma mulher rasgando uma Bíblia e eles falar que se deve respeito às demais religiões. Por que eles não respeitaram o cristianismo ou as demais povo religioso que usa a Bíblia, como a Igreja Católica e outros? Por quê? Porque essas leis valem para alguns e não para todos. Vale simplesmente para alguns. Se você observar uma coisa, irmão, nunca existiu na história, desde o Império Romano, quando nasceu a igreja, em Atos 2, nunca se existiu na história um povo mais perseguido do que o povo cristão. Estou falando dos cristãos de verdade. Estou falando do cristianismo. Não estou falando aí que o cristianismo, é claro, ele veio ali no fim da era apostólica, os pais da igreja. A igreja era chamada católica, porque a palavra católico quer dizer universal, uma palavra latim, quer dizer universal. Do século V para frente, a igreja se tornou a católica apostólica romana, sendo pertencente ao Império Romano, a religião do Império. Dali até na Reforma Protestante, nós tivemos homens que lutaram para um avivamento na igreja, mas muitos foram mortos, outros não foram ouvidos. Aqueles que eram ouvidos por ter um nome foram mortos, massacrados, como eu já falei, Girolamo Savonarola, John Hus e John Wycliffe, e outros que morreram, os pré-reformadores. Por quê? Nunca tiveram liberdade de expressão, irmãos. O cristianismo sempre foi perseguido. Sempre foi perseguido, tanto no Oriente, na Europa. Hoje, no Ocidente, nós vemos uma mentira muito grande em falar que os cristãos vivem bem em vários países. Mentira! Nós não vivemos bem nos Estados Unidos. Eles podem não nos perseguir literalmente, mas eles querem ofuscar ou roubar de nós aquilo que nós temos, que é a expressão de falar de Cristo, de anunciar a Cristo, de defender a nossa fé. Então, nós vemos que os países são os opressores, como aconteceu nesse período. O período do rei Jeroboão, quando ele constituiu um sacerdócio não da linhagem de Arão, era levar o povo à idolatria, adorar um bezerro em Betel e um bezerro em Samaria, para que o povo não subisse até Jerusalém ao templo para adorar, com medo que o povo rebelasse contra o rei. Porque os interesses eram próprios. E hoje, irmão, não é diferente. Quando nós vemos no mundo isso. Agora, quando nós entramos para dentro da igreja e observamos a opressão de irmão com o outro, aí é vergonhoso. Aí eu sinto vergonha de um cristianismo fajunto desse e falsificado. Quando nós não temos misericórdia do nosso próximo, quando nós somos opressores, principalmente líderes, nós que lideramos, fazemos do povo de massa de manobra para conduzir o povo da maneira que nós queremos. Isso é completamente errado. Nós, como líder, irmão, nós estamos sujeitos a erro. Temos que aprender a ouvir. Tem pessoas que acham que porque ele é líder, ele não precisa de ouvir um crente. Tem que ouvir. Nós não somos ditadores, somos servos de Deus, irmãos. Servos de Deus. Então, essa opressão que acontecia nesse período, ler o livro do profeta Amós, você vai ver o sacerdote Amazias, ele oprimindo o povo, ele levando o povo a idolatrar, de maneira que quem não fazia era morto. Se alguém levantasse contra, era morto. Você vê ele falando para o profeta Amós, ele fala de jeito do profeta Amós. No capítulo 7,
quando é uma das passagens bem conhecidas do profeta Amós, como nossos irmãos Zé de Souza colocam aqui, que não há liberdade verdadeira, hoje querem reescrever a Bíblia. Eu pagaria para ver alguém reescrever a Bíblia, irmão, esses bandos de idiota que não conhece nada de Bíblia. E estou falando tanto de não crente como de alguns pastores besta que se pronuncia na internet falando essas asneiras. Eu pagaria para ver onde chegaria o raciocínio desse povo. Porque, primeiro, os homens da Bíblia escrever o que nós temos em mão, que é uma obra extraordinária, foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, eles não têm como reescrever a Bíblia, de forma alguma. Olha o que o profeta Amós fala. Ele fala assim, ó, porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada, Israel certamente será levado para fora de sua terra. Está falando do cativeiro assírio. Então Amazias era o sumo sacerdote, que não era da tribo de Levi. Então Amazias disse a Amós, vai-te, ó vidente, que seria o mesmo que profeta, foge para a terra de Judá, ou seja, volta lá para o meio do seu povo. E ali come o teu pão e ali profetiza. Ele não queria matar o profeta, mas disse para ele, olha, nós não estamos querendo te matar não, camarada, mas faz o seguinte, volta lá para sua terra, lá você come e lá você profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e templo do reino. Irmãos, as outras partes da Bíblia falam do santuário de Deus. Aqui era do rei Jeroboão. Era ele que mandava, era dele. Não era de Deus mais, era dele. E quando eu vejo a Bíblia falando sobre a igreja de Éfeso, no capítulo 2 do livro do Apocalipse, fala assim: que isto diz aquele que tem as 7 estrelas e anda no meio das 7 estrelas na sua mão direita e anda no meio dos 7 castiçais. Aí, quando você vai a Apocalipse 1:20, fala que as 7 estrelas são os 7 pastores, ou 7 anjos da igreja, e os 7 castiçais são as 7 igrejas. Isso implica, irmãos, que Jesus ainda tem o domínio sobre a vida dos pastores e ainda governa a igreja. Então, de forma alguma, podemos agir como o rei Jeroboão ou como o sacerdote Amazias, achar que a igreja é nossa e nós podemos fazer o que queremos. Eu costumo sempre dizer, irmãos, há um grande frio na barriga de um pastor ou de um obreiro compromissado com Deus quando ele assume um púlpito para falar para a noiva de Cristo. Todo mundo aqui, com exceção das irmãs, já que são casados, teve noiva. De forma alguma você gostaria de ninguém fazendo gracinha pro lado da sua noiva, certo ou não? Todo mundo, como melhor, tem os irmãos Zé de Souza que não, me parece. Então, não gostaria que ninguém fizesse uma gracinha para sua noiva. Agora imagina maltratando a noiva de Cristo, fazendo gracinha com a noiva de Cristo. Que problemão, irmão, que nós entramos, hein? Se nós humanos não aceitaríamos gracinha com a nossa noiva, imagina com a noiva de Cristo. Então há uma responsabilidade muito grande com o povo que Deus escolheu para estar na frente da sua obra, com o povo que Deus colocou na liderança dele. E no período de Amós, o povo não estava nem aí. Porque qual era o papel do rei? O rei tinha que liderar o povo debaixo da palavra de Deus e induzir o povo a caminhar na presença de Deus. Esse era o papel do rei. E qual era o papel do sacerdote? Apresentar Deus para o povo, mostrando o povo quem era Deus. Ele era o intermediário entre Deus e os homens. Então, esses dois era quem cuidava da vida espiritual do povo. E estava aqui o infeliz de Amazias, juntamente com o rei Jeroboão, nem sequer preocupando com a vida do povo de Deus. E se nós não pegarmos exemplo disso aqui amanhã e aplicar em nossas vidas, vamos agir da mesma forma. Vamos pensar que nós somos donos da igreja, que nós podemos maltratar os nossos irmãos. Irmãos, nós somos um corpo. A sua mão não tem coragem de dar um tapa no seu rosto? Não. A sua mão vai chegar e pá, vai bater? Não. Porque a sua mão ela é membro do corpo do mesmo jeito que o seu rosto é. Então, os membros do corpo, irmãos, que é a igreja, que é aí que se torna um corpo, quando a igreja não se prejudica entre si. Não se prejudica entre si. Então, a maneira que o povo de Israel, que era a nação eleita, o povo que deveria cuidar um do outro, não estava cuidando, eles estavam tirando vantagem.
É como diz nosso irmão, muitos dizem que Deus me deu essa igreja. Eu sou o anjo da igreja. É como diz o Amoedo de Souza. Na verdade, Deus não dá igreja para pastor, não. Isso é uma frase feita, que algumas pessoas gostam de repetir, mas é verdade. Deus dá pastores para a igreja, não igreja para pastor. Deus não dá igreja para pastor, Deus dá pastores para a igreja. Que o próprio Jesus falou que ele mesmo deu uns para pastores. Então, é assim que funciona. Deus dá pastores para a igreja, não igreja para pastor. Porque quando nós estávamos conversando aqui no início da aula, por exemplo, o Ministério da Assembleia de Deus, eles fazem rodízio de pastor. O pastor vai ali, fica 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quando ele é muito bom, o pessoal está gostando muito dele, ele fica 3 anos. Mas quando o ministério percebe que estão gostando muito dele, arranca ele também e coloca em outra igreja. Assim é o campo lá de Patinga, 400 igrejas mais ou menos. Os pastores fazem rodízio com os pastores lá. Leva para um canto, leva para o outro, fica 2 anos, 3 anos, depois arranca, coloca em outro lugar. Quando o povo começou a acostumar, leva para outro lugar. Então, é a igreja que recebe pastor, não é pastor que é dono de igreja. Então, a igreja, irmão, tem que entender isso. Nós temos que entender isso. Somos um povo que Deus chamou. Por isso, nós não podemos maltratar os nossos irmãos. Temos que ser pessoas leais aos nossos irmãos. E amar os nossos irmãos sem oprimir ninguém na igreja, sem tirar proveito de ninguém. Aí o pastor coloca aqui a característica do profeta. Ele fala: homem simples, mas obediente a Deus, acostumado a lidar, acostumado às lidas do campo, como vemos em várias das mensagens. Quando o sacerdote pagão Amazias tentou expulsar de Israel, ele resistiu porque entendia que a visão que tinha recebido vieram realmente de Deus. Irmãos, a convicção do ministério que nós temos, nós não podemos deixar se abater por ninguém, que foi o que o profeta Amós fez. Por isso que eu falo que eu sou encantado com o profeta Amós, porque a gente aprende muito. Essa capacidade de não ceder às ameaças. Aí o texto continua dizendo assim: respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta. Ou seja, ele não vem de uma linhagem de profeta. Ele não escolheu ser profeta. Aí, por ele não ter vindo a linhagem de profeta, ele vai e responde: nem discípulo de profeta. Algumas traduções traz filhos de profeta. Filhos de profeta eram pertencentes à escola de profeta criada por Samuel, dado continuação por Elias e Eliseu. Aquela escola de profeta cuja Geazim fazia parte e outros. O próprio Eliseu fez parte dessa escola de profeta. O que é uma escola de profeta naquela época? É a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui hoje. É estudar a palavra de Deus. Isso era escola de profeta, não é eu vou te ensinar a profetizar. Você diz assim, diz o Senhor, assim, assim. Não é isso, não, irmão. Escola de profeta era o curso teológico daquela época, implantada pelo profeta Samuel, de onde iniciou o profetismo. Ele vai e fala que não era discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoro. Aí ele dá uma palavra, irmãos, que essa é onde fortalece as nossas vidas, que ele fala: mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Então, ou seja, você está me ameaçando, que ameaça, você está falando coisas que vai me prejudicar, que vai passar por cima de mim, que não quer que eu pregue aqui, que eu não pregue acolá. Eu vou continuar pregando e vou continuar falando, porque foi Deus que me chamou. Então, entenda uma coisa: Deus te colocou ali naquela igreja, seja na frente de algum grupo, seja para pastorear uma igreja, foi Deus que te colocou. Então, nós não temos que intimidar com a ameaça de ninguém, com o pensamento contrário de ninguém, que levante um sacerdote pagão ou dos quintos dos infernos para poder tentar bater sua vida. Confia no Senhor, como fez o profeta Amós. Essa esperança que ele nos dá, mesmo sendo esse homem simples, ele foi obediente e convicto daquilo que Deus lhe chamou. O pastor coloca alguns aspectos históricos. Fala que ele viveu num período de grande progresso nacional, como eu falei. Tanto Israel como Judá, houve grande prosperidade financeira nos dois reinos. E mais embaixo ele fala que, apesar da estabilidade, também foi um período de idolatria, como eu falei aqui, tanto em Judá como no período do rei Jeroboão. Havia idolatria porque o rei Uzias, se você ler o livro de Segundo Crônicas, você vai observar que o rei Uzias ele teve uma prosperidade muito grande também no ministério dele. Ele foi um rei extraordinário, mas o fim da vida do rei Uzias foi triste. Por isso que o profeta Isaías, no capítulo 6, ele fala que no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor sentado num alto sublime trono, então ele viu a glória de Deus.
E quando você entende por que foi o ano que morreu o rei Uzias, você vai entender que o rei Uzias teve um progresso magnífico no seu ministério de rei. Mas chegou um momento na vida dele que a Bíblia fala assim: e então exaltou o seu coração, e ele entrou no templo de Deus e quis queimar incenso ao Senhor, coisa que não lhe era devido, e era somente o sacerdote que podia fazer. A Bíblia fala assim: então a lepra lhe saiu na testa. Ele possivelmente reinou seus 3 últimos anos fora de Israel. O seu filho assume o trono e ele fica subjugando Israel do lado de fora, porque ele não podia permanecer devido à lepra. E nesse mesmo período foi o período do rei Jeroboão II, que também houve grande prosperidade. Porém, a idolatria, como eu falei, a paixão pelos ídolos que eles fizeram naquela época, o interesse de roubar a glória de Deus e fazer cultos pagãos tomou conta dele. A imoralidade era muito grande entre o povo. Ninguém, resumindo a palavra bem clara, ninguém tinha vergonha na cara. Eles faziam o que queriam fazer, prejudicando as pessoas. A corrupção política, irmãos, como eu já falei, era enorme, principalmente no palácio e nos juízes. Os juízes, eles permaneciam em Israel. Não aqueles juízes como os que permaneceram no período dos juízes, mas existia um grupo de pessoas determinada pelo rei para julgar algumas causas. E essas causas que eram julgadas, a maioria delas eram impostas sob suborno sobre o povo. Então, a opressão sobre os pobres era muito grande no livro do profeta Amós. As pessoas traziam muito prejuízo. Havia uma tristeza muito grande no período do profeta Amós sobre o povo, que nós não vemos diferença hoje, irmão. Essa opressão de governo sobre pessoas, como países que as pessoas não têm direito a nada, países que as pessoas não podem ter um eletrodoméstico, enquanto os seus governantes vivem no luxo. Andando de carro blindado de ouro, com roupas caras, pessoas gozando de carros já caros, como o filho do presidente do povo brasileiro lá, já com um carro super caro, que é um Lamborghini, que é carro de mais de 1 milhão, isso estou falando em dólares, e ainda banhado a ouro. Imagina a situação. Qual a necessidade de andar de carro banhado a ouro? Quando eles invadiram o Iraque, eles tinham um rifle AK-47 de ouro. Eu não sei qual a razão de produzir uma arma de ouro. Então tinham tudo isso e o povo vivia na miséria. Só que uma coisa, irmãos, que João Calvino falou, que eu nunca esqueci, é que o povo tem o governante que eles merecem. Essa é a realidade. O povo quer viver na miséria e vive assim. Eles escolhem pessoas não temente a Deus, por isso eles vivem na miséria. Porque eles querem viver oprimido, eles gostam de viver oprimido. Essa é uma verdade. Então, o povo escolheu esse tipo de pessoas. Por isso eles vivem assim. Existe, claro, uma minoria de pessoas lá que não escolheu aquilo para a vida deles. Esses homens deram golpes de governo, outros foram elegidos com a classe de pessoas igual eles mesmos, que não têm interesse de trabalho, que são pessoas que gostam de viver enganado e vivem uma vida oprimida. E os pobres vão andando de mal a pior. Agora, nesse período do profeta Amós, nós estamos falando, irmão, de um grupo de pessoas que eram todos irmãos. Os judeus, eles eram irmãos. Eles traziam o mesmo sangue, diferente da tribo, mas eles oprimiam um ao outro. E uma das leis que Moisés sempre determinou é que não se poderia, de forma alguma, emprestar dinheiro com juros ao seu irmão, a um irmão hebreu. Eles não poderiam escravizar os hebreus. Não, tudo na lei de Moisés, esse povo que aqui do período do profeta Amós, eles quebravam a lei em tudo. Moisés disse que você não poderia escravizar um judeu, você não poderia emprestar dinheiro com juros para o judeu, você não poderia tomar uma capa de um judeu, porque era o único abrigo que ele tinha no período de frio. E esse tipo de coisa, eles faziam tudo isso com os hebreus. O próprio irmão fazia isso. Filhos de Adão morreram tentando fugir, como diz uma carreta lotada de dólar, diz o nosso irmão Zé de Souza, que isso é porque eles viviam na pobreza, né? Que até dólar eles tinham guardado para fugir numa carreta. Então, essa opressão, irmão, que existia no livro do profeta Amós, não é diferente dos dias de hoje.
Hoje há uma opressão muito grande. Como eu falei, mano, nós não podemos aceitar isso dentro da igreja. Aqui nós estamos falando de um contexto político e religioso, porque o sacerdote estava comunado com o rei, mesmo não sendo um sacerdote verdadeiro, mas ele foi constituído pelo rei. E ele poderia muito bem, se ele fosse alguém temente a Deus, não comprado pelo rei, anunciar a verdade. Mas o que ele fez, porque ele tinha conhecimento da lei. A lei não era dada só ao sacerdote, ela era dada a todo o povo de Israel. Todos tinham acesso à lei de Moisés. E esse sacerdote preferiu ouvir os conselhos do rei ou os pensamentos do rei e anunciar que o santuário era do rei Jeroboão, que tudo era pertencido ao rei, que deveria se cultuar ao rei e não a Deus. O pastor mostra aqui um esboço do livro aqui, irmãos, bem rápido. Ele fala uma profecia, profecias contra diversas nações. Você vai ver lá essas profecias contra diversas nações no livro do profeta Amós. E o interessante é que ali traz uma palavra que, se você observar, fala que entre 3 ou 4 transgressão. O profeta Amós ele utiliza isso várias vezes e só tem um significado de que as transgressões estavam completas, que chegou a... Quando ele fala... Deixa eu ler aqui o texto. Que ele fala por 3... Ele fala assim, ó, assim diz o Senhor, por 3 transgressão de Damasco e por 4 não suscitarei o castigo, porque tri, é, trilharam a Gileade com trilhos de ferro. O que ele está querendo dizer é que eles fizeram muito. Quando ele usa 3 e 4, não tem a ver com nada extraordinário. O que ele está querendo explicar com esse termo é que eles pecaram bastante, eles transgrediram bastante. Por isso, Deus traria juízo sobre eles. E o interessante é que Deus trouxe juízo sobre essas nações que oprimiam Israel e trouxe juízo sobre o povo de Israel. E uma das coisas, irmãos, que me chama a atenção no livro do profeta Amós é o conhecimento que ele tinha da Bíblia que eles utilizavam na época, que possivelmente era composta dos 5 livros de Moisés e o livro de Josué e Juízes. E nós não podemos afirmar que pelo menos um dos livros de Samuel, ou melhor, o livro de Samuel, né? Porque o livro de Samuel no cano hebraico ele é só um volume, que o livro de Samuel poderia estar escrito. Eu creio que não, mas ele tinha acesso, pelo menos, aos 5 livros de Moisés, que ele cita em suas profecias muitas partes do Pentateuco. Ele vai citando nas suas profecias. Relação à conquista da terra de Canaã, relação ao êxodo do povo de Israel, a sua saída do Egito, em relação à destruição de Sodoma e Gomorra. Ele mostra também o período da estadia do povo de Israel no deserto. Ele faz alusão a respeito de Isaac, Jacó e José. Então, ele tinha um conhecimento dessa parte histórica do povo de Israel. E ele tinha um conhecimento da lei que ele fala dos sacrifícios, no capítulo 4, ele fala a respeito de dízimo, do sacrifício que era levantado, ele fazia alusões a alguns rituais do culto na época, e ele também fala das luas novas e do sábado, que fazia parte dos cultos em Israel. Isso mostra que ele tinha conhecimento da lei mosaica. Então, ele, por ser um profeta do campo, não lhe vetou o direito de estudar a palavra de Deus. Coisa que não deve faltar na vida de um estudante de teologia. O estudo sistemático da palavra do Senhor e ter a sua leitura diária da Bíblia. Isso não pode faltar na vida de um estudante de teologia. Infelizmente, como eu falo, se a pessoa que está estudando teologia não faz uso da Bíblia, é melhor ele sair do curso. Ele vai fazer uso de quê? Se ele não faz uso da Bíblia. Porque Bíblia é teologia. Então não tem como, as duas coisas não existe. Estudar teologia e não estudar Bíblia. E outra coisa que ele faz muita referência que envolve questões morais. Ele fala da guarda da lei que está em Deuteronômio. Ele faz referência, irmãos, à prostituição religiosa, que é a idolatria, como eu falei, que também se encontra em Deuteronômio. Ele fala, como eu falei aqui, na questão de tomar penhor dos judeus, que era pegar as roupas deles, que isso está em Êxodo. Ele cita números como a consagração dos nazireus, que é a parte do que os nazireus eram separados para Deus. Então, ele tinha um conhecimento
magnífico da lei, o profeta Amós. Ele trazia com ele esse desejo de estudar a palavra de Deus. Ele fala mais também aqui na questão do esboço do livro, sobre o juízo contra Israel, e falou, como eu falei, da opressão dos pobres, da religião profana, do sistema opressor vigente, fala da sentença contra Israel, que o profeta anunciou aquelas coisas que Deus não estava agradando a Israel e Deus determinou a sentença sobre Israel. Fala do anúncio do exílio, que eles estariam sendo levados. A sentença foi que se eles continuassem aquela vida de pecado, Deus estaria trazendo sobre eles uma nação, que essa nação seria uma nação destruidora sobre eles. Aí Deus anuncia o exílio, fala da visão e castigo divino sobre o povo de Israel e da restauração de Israel. Sobre essa profecia que nos mostra essa restauração de Israel. Então, ele, da mesma forma que o profeta Joel, era uma restauração futura, como ocorreu no livro de Atos, citado pelo próprio Tiago, no capítulo 15. O pastor mostra alguns destaques do livro. Algum destaque do livro mostra a profecia contra os filisteus, que era da cidade de Filístia, e que eles seriam exterminados. Os filisteus são extintos, mas Israel sempre terá um descanso. Irmãos, os inimigos de Deus, se você observar, eles foram destruídos. Israel permanece já há mais de 3.000 anos. Só de Davi até os dias de hoje dá 3.000 anos, que é a idade da cidade de Jerusalém, fundada por Davi. Ele mostra que Deus permitiu que o povo tivesse falta de alimento, reteve a chuva, mandou sede, castigou os jardins e as vinhas, gafanhoto, praga como uma do Egito, matou jovens à espada, destruiu cidades. Mesmo assim, eles não voltaram para Deus. O castigo de Deus não veio de maneira avassaladora sobre o povo de Israel e eles permaneceram de dura cerviz, de coração duro. E eu olho isso aqui, irmãos, eu fico observando quantos pastores hoje, irmão, a prova vem, Deus trata com ele, Deus fala que vai fazer, que Deus quer um conserto e eles permanecem de coração fechado e não entendem quando vem alguém que prega, que mostra a verdade e não volta mais na igreja dele. Irmãos, eu estou falando que eu já vi pastor tomar microfone da mão de irmão, de pregador, porque estava pregando duro, porque ministrou uma palavra e Deus levou ele lá como profeta e eles não quis. Porque hoje o termo que o povão gosta de ouvir é: eu estou aqui como profeta de Deus sobre a sua vida. Irmão, Deus não tem profeta sobre a vida de ninguém em particular, não. Deus tem profeta sobre o povo dele. Não existe negócio de que eu sou profeta na vida da irmã Terezinha, não. Conversa balela, isso é conversa fiada. Deus tem profeta sobre o povo. E profeta da igreja é o pastor da igreja junto com os obreiros ali, que anuncia a verdade. Isso é profeta. O resto é, como diz o hino, é Baal, que só fala coisa que não é verdade. Então, profeta é isso, é quem profetiza a verdade, quem fala a verdade. E o povo de hoje, irmãos, entra nesses ventos porque não quer ouvir. O que eles querem ouvir é isso. Eu sou profeta da sua vida, eu estou aqui nessa noite como profeta. Irmãos, ninguém precisa de falar que está ali como profeta. Se você foi convidado para pregar numa igreja ou convidada, você está ali como profeta ou profetiza. Isso é óbvio, ninguém precisa de questionar isso. Eu estou aqui como boca de Deus. Se está usando a Bíblia, realmente é a boca de Deus. Gosta de estar contando história, está falando da vida dele, está contando testemunho, está enrolando o povo, não é boca de nada. Só, como diz o povo, é boca de sapo. Eu não sei boca de quê. Porque não é, mas não é mesmo. Deixa eu ver quem mais. Mas fez uma pergunta aqui. Entrega uma mensagem. Nossa, uma perguntou aqui assim: boca já de seus não perde, uma boca de lobo, que é aqueles bueiros do Brasil. Quando alguém, mano, irmã Jeff fez uma pergunta aqui, se entrega uma mensagem, eu vou para a Bíblia. A Bíblia diz assim, Deuteronômio: se um profeta profetizar algo sobre a sua vida e cumprir, ele é profeta de Deus. Se não cumprir, é falso profeta.
Se ele falar também uma profecia, ela se cumprir, e ele depois levar o povo a um rumo contrário à palavra de Deus, considera ele também como falso profeta. Agora, como a nossa irmã perguntou, quando alguém te encontra e entrega uma profecia, usado pelo dom de profecia, nós temos que saber diferenciar, irmão, profeta e dom de profecia. O profeta de ministério, que a Bíblia fala em Efésios 4, é o pregador da palavra de Deus. Isso é profeta. O dom de profecia é uma manifestação do Espírito Santo que dá de forma esporádica. Esporádica quer dizer que manifesta e vai embora. Que o Espírito Santo capacita alguém a ter conhecimento ou do passado ou do futuro. Agora, se é do passado, nós temos que também ter discernimento se é Deus que está falando, que o diabo também conhece o nosso passado. E a Bíblia deixa claro, nós podemos sim julgar a profecia e podemos observar. Se é do futuro, esperamos. Se é algo do passado, observamos o que a pessoa está falando. Falou, realmente condiz com aquilo, então é Deus que falou. Somente se é um homem de Deus, porque nós não podemos generalizar, porque algumas pessoas falam, mas o diabo também pode. Claro que pode, como usou aquela menina lá em Filipe, que Paulo repreendeu. Ela dizia que Paulo era um homem de Deus, tentando causar um tumulto e tentando convencer Paulo de que ele era um homem de Deus, para mostrar que ela revelava. Então, aquilo era um espírito maligno e Paulo reconheceu com discernimento do dom de espírito, o dom do Espírito Santo de discernir os espíritos, e repreendeu. Nós temos que ter isso, dom de discernir os espíritos. Se alguém falou algo que nós não temos condição de saber se é verdade ou não, esperamos cumprir. Se cumprir, foi Deus que falou. Se não cumprir, a pessoa inventou aquilo da mente dela. Inventou aquilo da mente dela e simplesmente isso. Mas no caso, isso seria dom de profecia e não profeta. Uma pessoa que não nos conhece, ou até mesmo que conhece, se Deus revelar alguma coisa que realmente está oculta e Deus pode falar. Eu acredito nos dons espirituais, creio que Deus fala. Mas o que eu estou falando aqui é como interpretar a Bíblia. Se uma pessoa chega na igreja e fala que é boca de Deus, que ele vai trazer a palavra de Deus e ele enrola o povo, ele não é profeta naquele dia, não. Se ele é profeta de Deus, boca de Deus para pregar a Bíblia, então prega a Bíblia. Agora, concernente a manifestações de dons, temos que esperar para saber se vai cumprir. Eu acredito, irmãos, já vi cumprimento de palavras que Deus usou alguém para falar comigo, já cumpri na minha vida, tem outros para cumprir, já vi na vida de muitas pessoas, já vi revelações extraordinárias da parte de Deus, Deus falando tremendamente nessa questão de dons espirituais, já vi tudo isso. E já vi também muita coisa que não é Deus, que não é Deus. Eu teve uma vez que eu fui visitar uma igreja aqui de um pastor amigo meu, lá de Patinga, e eu tenho um corpo parecendo uma revistinha de cartoon, todo tatuado. Então eu tenho o braço cheio de tatuagem e tudo, e eu nesse dia eu fui com a camisa dobrada. E eu cheguei na igreja e uma irmã veio profetizando como se eu fosse um ímpio, que Deus estava me chamando para uma obra e foi falando, e que era para mim passar pelo batismo, mais um monte de coisa. Aí eu fiquei calado, mas tinha um irmão do meu lado que falou: ah, irmã, ele já é batizado, ele é pregador, ele é evangelista, irmã, acho que está equivocado de pessoa. Então, rapidinho, ela calou a boca e saiu. Então, eu já vi muita coisa. Uma vez, uma moça chegou na igreja profetizando, falando que Deus tinha dito para ela que eu era escolhido dela. Eu falei, sério? Ela falou, então minha mulher vai morrer. Ela falou assim, como assim? Eu falei, porque eu sou casado, minha mulher vai morrer. Eu não queria isso, mas se é da vontade de Deus e que Deus coloca o amor no meu coração, né? Me te amar também. Porque eu sou casado, tenho uma filha, então um negócio meio estranho aí. Mas vamos esperar cumprir. Até onde não cumpriu, não. Então, então existe essas coisas, irmão. Existe esse tipo de coisa. Como a certa vez eu fui na igreja, um menino muito usado na Deus, mas na verdade eu nem sabia que ele era usado daquele jeito. E eu estava na igreja nesse dia eu pedi Deus para falar comigo, porque eu tinha vindo de Ohio, passei muita prova no ministério lá, que eu fiquei 8 meses no banco lá sem ter feito nada, e eu falei, eu não quero nem saber de microfone mais na minha vida, pensei comigo. Fui nessa igreja, mas nesse dia eu inventei a besteira de falar para Deus falar comigo, né? Aí, quando a gente pede Deus para falar, mas depois a gente treme as bases.
Esse rapaz, eu tava de camisa de manga curta, irmão, os braços tudo tatuado. O rapaz passou tipo assim, ficou com medo, que ele passou por um lado e passou por outro, e como não teve jeito, ele bateu a mão no meu peito. Bateu a mão assim e passou direto. Eu não sou, irmãos, o culto acaba, eu gosto de ir embora. O culto acabou, eu cumprimento todo mundo e vou embora. O culto acabou, a igreja, eu fui visitar nessa igreja também, por alguma razão, fui visitar lá com um amigo meu. O... Terminou o culto, eu fiquei na conversa com outro, esse rapaz veio e falou comigo. Olha, não tem jeito, Deus mandou te entregar uma mensagem e eu tentei fugir, mas não tem jeito não. E ele me mediu de cima e embaixo. E eu tô falando sério, eu gosto de andar de roupa social. E nesse dia eu tava de calça jeans, estava de tênis e estava com a camisa de malha. Ele olhou, tipo assim, eu tô achando que essa mensagem não é para esse camarada. Esse cara não tem cara de que é. Aí ele só falou: olha, Deus mandou te falar que não adianta você fugir. Aquilo que ele te chamou, não você, se você não fizer, a mão dele vai vir sobre você, porque ele te entregou. E o seu preparo não foi em vão. Mas na hora ele imaginou, eu pensei, camarada, tem algum preparo? Esse cara cheio de tatuagem, todo estranho, de calça jeans. Não que eu tenha alguma coisa com ele, mas calça jeans. Aí ele foi. Depois disso, eu fui dar aula para esse rapaz, vai para os irmãos ver. Eu dei aula para esse rapaz e ele nem lembrava, eu falei com ele. Ele falou: rapaz, é mesmo, eu tô lembrado que eu entreguei uma profecia para alguém esse mesmo, mas não tá nem lembrando que era o irmão. Aí, como diz, Deus mostrou para ele que realmente era Deus que tinha usado. Então, ou seja, a outra veio falar comigo que eu precisava de salvação porque eu estava com tatuagem. E ele veio e mostrou que realmente era. Que eu falei para Deus falar comigo, e é claro que eu já tinha bolado a profecia que eu queria ouvir. Não era daquele jeito tão duro, não. Eu estou falando resumido, ele falou muito duro comigo. Eu tinha bolado a profecia mais macia na minha cabeça, que era para Deus falar comigo, mas não foi do jeito que eu bolei, não. Que é assim que nós fazemos, né? Bolamos a profecia macinha para ouvir. Então, irmãos, eu creio, já vi muita coisa de Deus, como já vi coisas que não. E como o nosso irmão falou que é muito certo, não pode trazer muito estrago à vida de pessoas que confirmam na palavra de certos da boca de Deus. E isso é verdade. Quando nós pedimos Deus para falar, como o que realmente Deus fala. Deus, irmãos, ele é muito fiel em tudo que ele apresenta para nós. Então, eu acredito sim nas profecias. E, como eu falei, irmãos, agora, quando somos boca de Deus para assumir um púlpito, tá aí o pastor Jonathan, que dando até uma palavra boa, eu estou no mesmo ministério que o senhor, pastor. Pastor Jonas, estou no mesmo ministério agora, com o pastor Eduardo. Então, tipo assim, ele convida alguém para pregar na igreja, mas para pregar. É para pregar. Se é convidado para pregar, vai lá e prega a Bíblia. Se é pregador, prega a Bíblia. Não fique enrolando o povo. Chega, anuncia a palavra de Deus. Para de enrolar e prega a palavra de Deus. Nós não temos nada a ver com o problema de igreja de ninguém quando nós somos convidados. Nós não temos que bater papo com ninguém para saber do problema, pregar aquilo, e sim pregar a Bíblia. Aí, para terminar, ele coloca mais aqui que no capítulo 5 de nada adianta trazer cultos elaborados a Deus se a rendição e a justiça não forem relevante no viver diário. O que o pastor está mostrando aqui, que esse destaque no capítulo 5, versículo de 21 a 24, o profeta Amós está exortando o povo que reunia ali, tanto em Betel como em Samaria, para adorar aquele bezerro, e o povo que reunia, mas eles não reuniam com o interesse de buscar a Deus de verdade, não tinha justiça e retidão no coração. Irmão, se tem uma coisa que Deus conhece, é o nosso interior. Então, nós não podemos ter por rotina ir à casa do Senhor. Nós temos que cultuar Deus desde a nossa casa até chegar no local que nós temos como igreja, aonde realmente o corpo de Cristo se reúne para ali adorar o Senhor em conjunto, do que realmente é o corpo. Porque quando estamos em casa, nós estamos com as famílias, nós somos membros desse corpo que reunimos em um local escolhido por esse grupo de pessoas para ali chamar de igreja, local, templo, aonde adoramos o Senhor. E o nosso ser tem que ser voltado a Deus. O profeta está exortando o povo que era um culto elaborado, mecânico. Eu não estou dizendo que um culto não tem que ter liturgia, senão eu seria antibíblico, porque o livro de Levíticos mostra uma maneira de culto. Ele mostra que existia uma liturgia de culto. Existia separações daquele tabernáculo que cada local daquele tinha uma liturgia diferente.
Liturgia é uma coisa, irmão. Mecânica é outra é diferente. Quando nós queremos fazer da nossa maneira, quando nós queremos produzir um culto como fez Nadab e Abiú, a Bíblia deixou bem clara que todo o fogo do tabernáculo tinha que ser aceso pelo fogo do altar. E eles quiseram apresentar fogo estranho para Deus. Mas outra coisa que não importa a posição de quem quer que seja. Se Deus manda fogo, ele fulmina como fulminou os dois sacerdotes. Outro culto bíblico que está na Bíblia, ou melhor dizendo, que foi errado. Todo mundo aqui conhece a história de Uzá. Irmãos, conhece? Sabe que o exemplo que eu tiro da história de Uzá? Culto que não é bíblico. Por que, que eu estou dizendo culto que não é bíblico? A Bíblia fala que todo rei tinha que ter uma cópia dos 5 livros de Moisés guardado no seu palácio. Davi tinha? Creio que sim. Lia? Acho que não. Porque se ele lesse, ele teria entendido que quem poderia carregar a arca eram os sacerdotes com um varal, uma vara, passando nas argolas daquela arca e no ombro. Não poderia colocar sobre carros de boi. Então, com todo aquele intuito de levar a arca de volta a Jerusalém, ele prestou um culto de qualquer maneira. Assim, às vezes, acontece conosco. Quando nós temos, às vezes, aquela sede que quase todo novo convertido ou todo cristão tem, e às vezes acaba apresentando um culto não organizado, assim que eu estou dizendo, organizado pela Bíblia para Deus. Davi, e o interessante é que era tudo na pressa, queria levar no carro de boi, é isso, como nós falou, a ideia dos filisteus. Agora, uma coisa interessante, uma vez o irmão perguntou para mim assim, por que Deus matou Uzá e Davi deixou a arca na casa de Obed-Edom e os filisteus colocavam a mão na arca e não acontecia nada com eles? Simples. Os filisteus, mano, não era povo de Deus, não. O povo lá fora pode zombar de Deus, agora nós não. O povo lá fora pode fazer o que eles quiserem nas badernas deles. Agora, igreja não é lugar de baderneiro, não é lugar de mudar o culto verdadeiro para um show, de pegar aquilo que é de Deus e misturar com o profano. Quando nós fazemos isso, irmão, a igreja acaba, Deus não está ali. Então, o que o profeta está mostrando é o culto tem que ser um culto que glorifica a Deus e feito do interior. O rei Davi tinha boas intenções, mas ele tentou fazer um culto a modo dele. Quando ele aprendeu, você lê que ele dava 7 passos, sacrificava e adorava o Senhor. Agora você imagina o tempo que durou aquele culto, hein? 7 passos, glorificava e sacrificava. Mais 7 passos, da mesma forma. Quando ele chegou em Jerusalém após retomar a arca, diz a Bíblia que ele entrou dançando em Jerusalém. E o mais lindo é que ele arrancou as vestes de rei e ficou simplesmente com uma túnica, mostrando que eu e você é igual, ninguém aqui é mais que ninguém. Diante de Deus, irmãos, é assim que funciona. Quando o culto é verdadeiro, que a pessoa é voltada para Deus, que aconteceu com o rei Davi, foi isso. Mas primeiro ele teve que aprender. E o interessante é que diz a Bíblia que Deus levantou contra Uzá, que ele deslocou todos os ossos do corpo de Uzá. Eu não sei como que Deus fez alguma coisa, que só sei que todos os ossos do corpo de Uzá se deslocou. Quando você lê lá que fala que abriu ruptura em Uzá, quando você vai no original, quer dizer que parece que todos os ossos do corpo dele se deslocou do local do corpo dele. E ele caiu fulminado. Agora, por quê? Culto apresentado de qualquer maneira. Quando você vai lá em Números, diz a Bíblia que o povo de Israel ele foi dividido de várias formas: norte, sul, leste, oeste. O povo a tribo de Levi ficou em partes, tanto no norte como no sul, no leste e no oeste. A Bíblia fala que o tabernáculo ele era uma tenda móvel e que os tabernáculos só podia ser carregado pelos levitas, todo mundo pertencendo à tribo de Levi. Porém, não eram todos os levitas que eram sacerdotes, só o povo da família de Arão. Quem poderia carregar a arca, o altar de incenso, a mesa da proposição e o candelabro era somente e o altar de holocausto e a pia de lavatório, somente a família de Arão. Já as estacas, as cordas, os pelos de animal, as madeiras, tudo as outras tribos podiam carregar. Mas os utensílios sagrados, só a família de Arão.
Isso implica que não é porque era da tribo de Levi podia encostar na Arca da Aliança. Era só o povo que Deus escolheu, irmão, só o povo que Deus separou. Então nós temos que entender isso num culto. Culto é feito de detalhes. Culto é feito de detalhes. E o povo da época de Amós não estava tentando para esses detalhes, fazia de qualquer maneira. Aí o pastor coloca para finalizar que a profecia em parte sobre o retorno do exílio e outra parte sobre o milênio. Nós observamos esses profetas sempre estão relacionados ao futuro do povo de Deus. Sempre falando, ele fala do retorno do exílio assírio e, ao mesmo tempo, também fala de uma profecia escatológica relacionada ao que Deus tem reservado para nós. Esse é o lindo, irmão, de toda a Bíblia. A Bíblia sempre nos exorta, nos chama a atenção, mas, ao mesmo tempo, ela nos conforta com uma esperança futura que Deus tem reservado para nós. A nossa aula já vai terminar. Irmãos, eu vou postar no grupo as respostas das perguntas que eu deixei para os irmãos responder. Os irmãos fizeram exercício? Creio que sim. Eu vou postar no grupo, os irmãos conferem e estudam as perguntas. O que eu fiquei assim, acabei falando bastante e esqueci. Nosso irmão colocou aqui, irmão José de Souza, que custou a morte de alguém para Davi procurar saber como levar a arca segundo os princípios de Deus. Isso é a realidade, irmão. Eu espero que isso não ocorra conosco, de precisar da morte espiritual. Estou falando questão de alguém para que nós aprendamos a cultuar a Deus de verdade. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Nós paramos, então, no livro do profeta Obadias. Irmão, se você tiver um tempo hoje, o profeta Obadias tem apenas alguns versículos, ele não tem, esse tem um capítulo. Lê o livro do profeta Obadias todo, de hoje até segunda-feira, para você ver o quão também é maravilhoso o que Deus fala através do profeta Obadias. Uma vez eu fiz um estudo exegético do livro do profeta Obadias e aprendi bastante, principalmente em relação à vingança, ou a desejar coisa ruim para alguém. Quando acontece isso, é muito perigoso. Então, vamos lá na nossa chamada. Irmã Jennifer. Está aí. Bom, Jonathan dos Santos. Presente. Irmão José de Souza. I'm here. Joubert. Joubert não está aqui hoje, tá? Então. Irmã Lady Gianni. Irmão Rodney. Presente. Terezinha. Presente. Irmão Wellington. Presente. Irmão Wilson. Presente. Irmão Zandro. Amém. Presente. Eu vou postar no grupo de hoje até amanhã a resposta das perguntas para que os irmãos possam conferir e, se tiver alguma coisa errada, os irmãos corrigir. E se os irmãos puderem terminar os exercícios, irmãos terminem os exercícios para que possa ter todo esse material em mãos para vocês poderem estudar para a prova. Eu vou postar possivelmente amanhã as respostas para os irmãos das perguntas que eu pedi para os irmãos fazer. Amém? Deus em Cristo abençoe os irmãos. Gostaria de pedir ao nosso irmão Wellington que esteja agradecendo ao Senhor. Amém. Amém. Senhor Deus, obrigado, meu Pai, principalmente somos Deus está aqui, papai, para aprender, meu Pai, mais um pouco essa linda porção, meu Pai, que é a tua palavra. Primeiro pedir, meu Pai, a graça e misericórdia sobre nossas vidas, meu Pai, sobre guardar e proteger a vida do nosso irmão Kleber, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a família dele. Também todas as vidas que estão aqui neste lugar, meu Pai. Estão aqui, meu Pai, participando dessa aula, guarda todos, meu Pai, e dê uma semana abençoada para todos nós. Eu lhe peço, agradeço Deus de já, meu Pai, muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Todos tenham uma excelente noite. Meu pastor. Amém. Paz do Senhor para todos. Tá certo.